Oi, crianças, vamos para a nossa aula de matemática, segunda-feira, dia 9 de novembro. Nós estávamos falando sobre a medida do tempo, medidas do tempo, que são as horas, nós já falamos lá no começo, depois voltamos a falar novamente. As horas, os dias da semana, os meses e o ano. Já fizemos, quem me mandou já corrigir, ótimo. Então, hoje nós vamos falar, que também já foi um assunto que já foi falado no começo do ano, sobre a medida de comprimento. Nós até fizemos em sala de aula isso. Lembra que eu levei para vocês? Então, para medir o comprimento, nós usamos aqui, ó. Foi isso que eu levei lá na sala, que deve estar em alguns dos cadernos. Eu não sei se é o que estão com vocês, ou se aqueles que ficaram em sala de aula ainda. Falando nisso, preciso separar o material, já vou combinar, vou separar o que ficou lá ainda, inclusive a régua que nós vamos usar hoje, né? Porque a tia nunca imaginou que a gente ia passar o ano inteiro dentro de casa tendo aula dessa forma. Mas, enfim, está lá. Então, voltando, aqui eu tenho a fita métrica, que é aquela que começa, que a tia colocou na parede, e vai esticando, esticando, para medir o comprimento da pessoa, certo? Então, eu tenho aqui a fita métrica, eu tenho também uma trena, que é aquela que a gente vai esticando, que é usado mais nas construções, então se chama trena. E eu tenho aqui uma régua, tá? Deixa eu colocar aqui de pertinho para vocês verem, ó. Começa do 0. Essa vai até a 60, então ela tem, desculpa, 50, ela tem 50 centímetros, mas nós vamos usar essa menorzinha aqui, a de vocês da sala, são 30 centímetros, então nós vamos usar essa daqui, que ela tem exatamente 20 centímetros, tá? Então, toda vez que eu for usar a régua, eu sempre começo do 0. Ah, mas a minha régua começa aqui. Sim, a sua régua começa aqui. Mas para medir, sempre, toda vez que eu for medir, eu sempre coloco no 0. Tá? Um exemplo, se eu for medir esse lápis aqui, ó, eu vou colocar a pontinha dele, só um instante que eu já tiro a mão. Sempre no 0. Certo? Ó, tem que estar aqui certinho, 0 e a pontinha do lápis. Aonde ele parar é o tamanho do meu lápis, certo? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Aí nós vamos para a página 174, que vai falar exatamente disso que eu estou falando aqui com vocês. Nossa tela para ficar mais visível. O metro, medidas de comprimento. Qual é a sua altura e a de seus amigos? Só que nunca, desde quando começou, não era assim. Então, nós não tínhamos esses objetos que eu acabei de mostrar aqui. Antigamente era feito de outra forma, até que se inventou essas medidas aqui, essa forma de medir. Antes era medida com o palmo das mãos, ia contando quantos palmos, quantos pés, colocando um pé, depois o outro, ia contando, e polegadas, que é essa parte aqui, ó, do dedão, né? Jarda, agora ele tá esticando o bracinho, media-se dessa forma, e o passo, para verificar. Eram formas de se medir. Aí, com a evolução, conforme o tempo foi passando, foram se criando esses outros instrumentos. Ainda hoje, algumas pessoas utilizam o próprio corpo como medida, porém, sempre foi um problema. Por quê? Porque cada um tem um tamanho diferente. Como as partes do corpo de cada pessoa têm tamanhos diferentes, as medidas encontradas para um mesmo objeto não eram iguais. Para evitar isso, foi criada uma unidade padrão de medida chamada metro. O símbolo do metro, para não ficar escrevendo metro toda hora, então, nós usaremos a letrinha M, tá? Abreviatura. Aqui o que eu já falei,
a régua, a trena, a fita métrica e o metro articulado. Esse aqui eu não tenho. O que tinha aqui na minha casa quebrou, então acabou que não encontrei as partes. Mas é como se esse metro aqui, a trena, estivesse dobradinha. A gente vai desdobrando e vai se ter a mesma medida. É só com um instrumento diferente. Você já usou algum desses instrumentos? Se sim, qual? Ah, já usei, mas qual você usou? Você já usou uma fita métrica? Uma trena? Ou você usou uma régua? O mais comum numa escola é usar-se a régua. O metro é dividido em 100 partes iguais. Cada parte mede 1 centímetro. Então, é aqui, ó, a régua, tá vendo? Entre um número e outro, entre o 0 e o 1, tem os centímetros aqui no meio. Então, para se chegar a 1 metro, tem que ir até o 100. Essa tem 50. Né? Se ela tem 50, então eu vou precisar de 2 dessa para se ter 1 metro. Aí, se vocês contarem, vai do 0 até o 100. Por isso que ele foi dividido em 100 partes iguais, para facilitar as medidas. E aqui, o símbolo do centímetro é o C e o M. Se vocês quiserem aí depois com marca-texto, outro lápis, até grifar e circular, tá? Então, centímetro a gente abrevia com o C e o M, e o metro com o M, certo? Agora, vamos lá. Vamos para as atividades. Usando o seu palmo como unidade de medida, meça a largura de sua carteira. Nós vamos substituir a carteira pela mesa da mamãe, ou a bancada, ou onde vocês estão fazendo a aula. Tem sempre uma mesinha perto, então vocês vão usar essa mesa como referência. Vai colocar a mãozinha lá, vai fazer dessa forma. Coloca 1 palmo, 2, 3 e vai contando. Só essa primeira parte que dá para fazer. Só essa daqui, ó. Tá? Então, façam aí e me mandam. Respostas vão ser diferentes, porque cada um está num ambiente diferente, de tamanho diferente. Esse de comparar a medida, não vai ter como fazer, porque não vamos ter como comparar. Agora, olha essa daqui que legal, ó. Quanto mede cada lápis? Observe o desenho da régua para responder. Lembra que eu disse? Qualquer medida inicia-se do 0. Então, se ele parou no 8, qual é o tamanho desse lápis azul? Eu vou ter que escrever aí. Ele tem o que, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele terminou no 8. Então, quantos centímetros tem esse meu lápis azul? Então, eu vou escrever aqui aonde parou e na frente, centímetros. E a mesma coisa com esse amarelo. Ele iniciou no 0 e parou no 12. Então, quantos centímetros tem esse meu lápis amarelo, tá? Lembrando que eu posso escrever centímetros ou eu posso abreviar colocando simplesmente o C e o M. Aí vocês escolhem, certo? Mas o correto nas medidas é a gente colocar abreviado. Mas como estamos iniciando, podemos fazer dos dois jeitos. Marque com X os produtos que podemos comprar por metro. Qual vocês acham? Eu compro um caderno por metro? Eu preciso ir lá na papelaria e medir o tamanho do caderno? Não, né? Uma corda, se eu quero centímetros, ou se eu quero 1 metro, 2 metros, então eu vou precisar de usar um desses instrumentos aqui. A maçã e depois é uma mangueira lá de irrigar o jardim, de lavar o quintal, sem desperdiçar água, é claro. Agora aqui, ligue cada objeto abaixo ao instrumento mais adequado para medi-lo. Por exemplo, se você for pegar uma chave, você precisa de uma trena, de uma fita métrica ou de uma régua para medir o tamanho? Aqui tem um tecido e aqui o tamanho da janela ou da porta ou da parede. Então, vocês vão ligar onde vocês acham que é o correto, né? Agora aqui, ó, que legal.
tente adivinhar, apenas observando. Qual é a altura da caneca? Ó, aqui o ponto já está marcando. Começa aqui e termina aqui embaixo. Vocês vão olhar essa caneca verde e vão imaginar mais ou menos na régua. Quanto vocês acham que mede essa caneca verde? Aí vocês vão falar assim, mede 50 centímetros. Será? Então, aqui é o que você acha e aqui é a medida correta. Então, você vai colocar lá, a tia falou 50. Aí eu vou pegar a régua, vou colocar a régua aqui na minha caneca, aí na apostila de vocês também tem o mesmo desenho. Vocês vão colocar o 0 aqui em cima e vão ver até onde que para ver quantos centímetros tem essa caneca. Isso com a verde e depois também com a vermelhinha. A próxima página diz o seguinte, deixa eu só ver se é até aqui que eu tenho que ir. 77 até a 178. Isso mesmo. Então, vamos lá. Essa página que eu estou é a 177. Você já mediu sua altura? Lembra, isso nós fizemos em sala de aula, mas agora vocês já cresceram bastante ainda. Então, o que vocês vão fazer? Fique em pé junto à parede da sala de aula, aí na sala da casa de vocês, qualquer parede. Peça para a mamãe que marque acima da sua cabeça com um pedaço de fita adesiva a altura indicada. Então, a mamãe vai pegar uma fita, vai marcar aonde parou o seu tamanho. Aí vocês vão pegar uma fita métrica, que talvez vocês não tenham a fita métrica, mas vocês não podem usar uma régua. Talvez em casa seja mais fácil o papai encontrar, tem uma trena, pode usar também. E vocês vão medir a altura de vocês, tá? Vai começar lá de baixo. De baixo, sempre colocando no 0 e contando. Deu 20, uma régua, marca um sinalzinho. Mais 20, já colocando até dar onde a mamãe fez a marquinha. Para verificar a altura de vocês, certo? Agora aqui tem um desafio, ó. Leia as dicas a seguir para descobrir quem é quem. Manuel não é o mais alto. Ricardo mede mais de 140 centímetros, ou seja, o Ricardo ele tem 1,40 m. Manuel mede 5 centímetros a mais que o Eduardo. Aí vocês vão fazer umas continhas aí com a ajuda do papai e com a mamãe e vão descobrir e colocar o nome dos mocinhos embaixo. Quem é o Manuel, quem é o Ricardo e quem é o Eduardo. Depois eu vou corrigir para ver se vocês acertaram. Quem sou eu? Leia as dicas para descobrir a resposta e depois faça um desenho bem bonito para representar o que descobriu. Lá vem a dica. Está falando de um animal. Vocês têm que descobrir qual é o animal. Acredito que não vai ser difícil. Vão conseguir desvendar o desafio de primeira. Comecem as dicas. Sou um baita animal. O que será que significa baita? Não passo nem por baixo do varal. Sou a mais alta da bicharada. Não preciso nem de escada. Sou toda bonitinha com as minhas pintinhas. Eu sou a... Vai escrever o nome dela aqui e depois fazer aquele desenho lindo de sempre. Eu não posso esquecer. E na página 178, eu tenho 3 probleminhas. Em um rolo de arame, aquele de fazer cerca, todo cheio com aquelas pontinhas que a gente chama arame farpado. A gente, se for pular, passar de baixo, tem que ter muito cuidado, porque senão machuca. Havia em um rolo 55 metros de rede de arame para cercar um muro. Renato gastou 14 metros, ó. Ele tem 55 e ele gastou 14. Se ele gastou, ele ficou com menos. Eu quero saber quantos metros sobraram, quantos metros restaram. Deixa a continha aí junto, faça a continha aqui e dê a resposta na linha.
Bianca bordou uma toalha de mesa que mede 1,50 centímetros de comprimento. No outro dia, ela bordou uma cortina que mede o dobro do comprimento da toalha. Quanta cortina mede? Lembrando que o dobro eu faço vezes 2. Faça a conta e dê a resposta. Certo? Para trocar a linha de pescar de uma carretilha, Júlio usou 12 metros de linha. Quantos metros ele usará para trocar a linha de 4 carretilhas iguais a essa? Não é difícil, mas se precisarem de ajuda, já sabe onde estou. Um beijo e até a próxima aula.